Bom dia, pessoas. Bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos retomar de onde paramos na quarta-feira. Acho que nós terminamos o espelho plano. Então, hoje a gente vai iniciar aí espelhos esféricos. Ok? Vamos esperar só mais um minutinho, para quem ainda não entrou, acabar de entrar. E vamos lá. Então vamos lá, vamos colocar o título para iniciar a nossa aula de hoje. Bom, vamos pôr o título aqui, ó. Espelhos esféricos. Primeiro vamos lembrar qual é o conceito de espelho. Lembra que espelho é um sistema óptico refletor. Sistema óptico refletor significa dizer que o fenômeno predominante é a reflexão. Esférico nada mais é do que a forma do espelho, né? A forma desse espelho. E qual é a forma desse espelho? Ele tem forma de uma calota esférica. Você imagina aqui uma esfera, aí nós vamos seccionar essa esfera, ok? Aí nós vamos tirar essa calota, ok? Então, quando eu tiro essa calota, e aí eu posso ter tanto a parte interna da calota como sendo a superfície refletora, como a parte externa da calota. E aí que nós temos os espelhos côncavo e convexo. Então tá aí, ó. Quando a superfície refletora é a parte externa da calota, essa aqui, ó, a parte externa. Aqui é a calota, ok? Calota. A parte externa da calota como sendo a superfície refletora. Aí esse espelho nós damos o nome de espelho convexo, tá? Convexo aqui, ó. Superfície externa como sendo a parte externa da calota como sendo a superfície refletora. Então nós temos o espelho convexo, ok? Agora, quando a parte interna da calota é a superfície refletora, aí nós temos o espelho côncavo. É esse segundo desenho. Deixa eu apagar aqui um raio de luz que está aqui, que não é para estar. Esse daqui não precisa estar aqui. Tem nada a ver com isso. Então aqui, ó, eu tenho o raio incidente, aí ele bate lá na parte interna da calota e reflete. Aqui o raio refletido. Então, quando a superfície refletora é a parte interna da calota, nós temos o espelho côncavo. Quando é a parte externa da calota, aí nós temos um espelho convexo. Beleza? Muito bem. Qual é a função de cada um desses espelhos? O espelho côncavo, ele tem como função ampliação. Quer dizer, que a função dele é ampliar o objeto, né? Quer dizer, a imagem tem que ser maior que o objeto. Então, a função disso daqui é a ampliação. Fernando, dá um exemplo desse espelho, claro. Quem usa aqueles espelhinhos para maquiagem, né? Sei lá, você vai fazer uma limpeza de pele,
vai tirar um cravo, uma espinha, tal, você usa aquele espelhinho de maquiagem. Aquele espelhinho é um espelho côncavo. Quando você aproxima, dependendo da posição que você está, o seu rosto ele é ampliado, ok? Outro exemplo, aquele espelhinho que o dentista usa para examinar sua boca. Aquilo lá também é um espelho côncavo, que a função é ampliação, ok? Agora, o convexo. Qual que é a função do convexo? Esse daqui é aumento de campo visual. A função desse é aumentar campo visual. Aumento de campo visual. Lembra o que é campo visual, né? Nós vimos lá no espelho plano até a semana passada, né? Desculpa, até quarta-feira, né? Então, aumenta campo visual. Por isso que você encontra esse espelho em supermercado, em porta de garagem de prédio, em ônibus circular e assim por diante. A função dele é aumentar campo. Então, pensa comigo, se você vai aumentar campo, você vai conseguir enxergar um maior número de imagens. É só que essas imagens são reduzidas, elas são menores, ok? Então, a função do côncavo é ampliação e a função do convexo é aumento de campo visual. Beleza? Pois bem, e agora o que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar geometricamente os raios de luz que incidem no espelho convexo e no espelho côncavo. Aí nós vamos colocar objetos diante dos côncavos e dos convexos para ver como é que formam essas imagens, ok? Essa é a nossa função. Então vamos lá. Os elementos geométricos do espelho. O que são os elementos geométricos? São os elementos importantes que a gente precisa conhecer para poder fazer um estudo geométrico, tá? Para fazer um estudo geométrico do que vai acontecer com os objetos colocados diante desses espelhos. Então tá daí, ó, os elementos de um espelho esférico. Então vamos lá. Primeiro, lembra que você tem uma esfera, aí você secciona essa esfera, então o que nos interessa é só esse pedacinho aqui, ó, tá em negrito. Então isso daqui pode ser tanto um espelho côncavo como um espelho convexo. Quando que ele vai ser côncavo, Fernando? Se eu fizer isso daqui, ó, se eu fizer isso daqui, ó, colocar o frufru, lembra que esse frufru é atrás do espelho, né? Então se eu coloco o frufru do lado de cá, quer dizer que a superfície refletora é a parte interna da calota. Aí ele é um espelho côncavo. Agora, se eu tirar esse frufru daí, apaga esse frufru daqui, e vamos colocar esse frufru aqui, ó, na parte de dentro. Coloco aqui dentro. Então, aqui é a parte de trás do espelho. Se eu estou colocando frufru dentro, se é a parte de trás, quer dizer que a superfície refletora é o lado oposto. Então, aí esse espelho seria um espelho convexo, porque a superfície refletora está do lado de cá. Ok? Então, aqui, para os elementos geométricos, tanto faz se ele é um espelho côncavo ou se ele é um espelho convexo. A única coisa que muda é a posição. Como assim? Não estou entendendo. Quer ver? Vamos tirar esse frufru do espelho convexo e vamos pensar inicialmente no espelho côncavo, realmente no espelho côncavo. Então, vou colocar o frufru do lado de cá. Então, a superfície refletora é a parte interna dessa calota, ok? Muito bem. Lembra que o espelho é só esse pedacinho aqui em negrito. Isso daqui é o espelho. A gente coloca aqui um eixo de referência, que é chamado de eixo principal. Eixo principal, ok? É um eixo de referência. O cruzamento do eixo principal com o espelho, que a gente simboliza por V, é chamado de vértice. Então, vértice nada mais é do que o cruzamento do eixo principal com o espelho, seja côncavo, seja convexo. Cruzamento do eixo de referência com a calota, com o espelho, nós temos o vértice. Beleza? Muito bem. Se eu pegar essa calota e prolongar, ela vai virar uma circunferência.
Aí o centro dessa circunferência, que eu vou simbolizar pela letra C, a gente chama aqui de centro de curvatura. Então entenda, eu não vou trabalhar com a circunferência toda, certo? Eu não vou trabalhar com a esfera, eu vou trabalhar com a calota. E aí se eu prolongo essa calota, vira uma circunferência. E o centro da circunferência é esse ponto C, que a gente chama de centro de curvatura. Beleza? Centro de curvatura. Bom, se o ponto C é o centro da circunferência, lembra que a distância do centro da circunferência até a borda da circunferência é o raio, ok? Então, a distância de C até V, o que é V? Cruzamento do eixo principal com o espelho, com a calota. Então, ó, a distância entre C e V, quer dizer, entre o centro da circunferência e a borda, é o raio. Ok? É um raio. Beleza? Aí, o ponto médio do segmento CV. Então, de C até V é o raio. Ponto médio, que está exatamente no meio. Ok? Esse ponto médio é o que a gente chama de foco do espelho. Foco. Ok? Foco. Então, a distância, presta atenção, ó, a distância de C até F é exatamente igual à distância de F até V. Vou até escrever aqui embaixo, ó. C a F, o segmento CF é exatamente igual ao segmento FV. Beleza? Esse segmento FV é o que a gente chama de distância focal. E a gente simboliza apenas de F. Tá? Então, F é o foco do espelho, ou distância focal. E o que é essa distância focal? É a distância do foco até o espelho. E qual é essa distância do foco até o espelho? Nada mais é do que metade do raio de curvatura. Ou seja, metade da distância de C até V. Então, essa distância é metade do raio. Ok? Por isso está escrito aqui, ó, que o foco é exatamente metade do raio de curvatura. Tudo bem? Se eu, a partir do centro dessa circunferência, traçar aqui, ó, uma reta nas extremidades do espelho, eu vou obter um ângulo. Esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa, é um ângulo de abertura do espelho. E esse ângulo de abertura tem a ver com o tamanho do espelho. Quanto maior for o espelho, maior o ângulo de abertura. Quanto menorzinho for a calota, menor o ângulo de abertura. Tudo bem? Pouco vai importar para nós o ângulo de abertura. O que interessa para nós são esses elementos. Ó. Primeiro, eixo principal que cruzando com o espelho me dá o vértice. Aí, se eu prolongo a calota, eu tenho uma circunferência. O centro da circunferência, esse ponto C, é chamado de centro de curvatura. A distância do centro da circunferência até a calota é o raio de curvatura. Ok? O ponto médio do segmento que vai do centro até a borda, que é de C até o vértice, é o foco. Distância focal nada mais é do que a distância de F até V, que é exatamente igual à distância de F até C. E a essa distância nós damos o nome de distância focal. Beleza? Esses são os elementos geométricos que a gente precisa conhecer. E o que eu preciso guardar aqui é que a distância focal é metade do raio. Tudo bem? Fernando, você fez aí para o espelho côncavo. E se fosse o espelho convexo? Se fosse o convexo, o que mudaria? Eu teria o frufru na parte de dentro. Certo? Na parte de dentro. Então, pensa aqui, antes de eu colocar o frufru, pensando ele como côncavo. Os elementos geométricos, a superfície refletora do côncavo é a parte interna, ok? Seria essa daqui, ó, a parte interna, essa. Côncavo, beleza? Observe que para o côncavo, os elementos geométricos, quais elementos, Fernando? Foco, centro de curvatura, o raio, está tudo aqui na frente da superfície refletora. Os elementos geométricos estão na frente da superfície refletora, ok? Agora, se o espelho for o convexo, o que vai mudar? O frufru vai estar do lado de cá
certo? Aqui na parte interna, porque a superfície refletora agora, ó, é a parte externa da calota. É a parte externa da calota. E o que muda dos elementos geométricos? Absolutamente nada. Os elementos geométricos continuam sendo aqui, ó. Ok? Porque se eu prolongar a calota para obter a circunferência, ela vai estar aqui. A superfície refletora é essa, mas os elementos geométricos continuam aqui. Então, a diferença é que no côncavo, os elementos geométricos estão na frente do espelho. E no convexo, que a superfície refletora é essa, os elementos geométricos estão atrás do espelho. Só essa diferença. Ok? Porque do convexo, o que interessa é a superfície refletora. Nós estamos estudando espelho. Então, o que me interessa é a superfície refletora, que é a parte externa aqui agora, né? E os elementos estão todos aqui, ó, do lado oposto. Então, no convexo, os elementos geométricos estão atrás do espelho. E no côncavo, os elementos geométricos estão na frente do espelho. Beleza? Simples assim, tá? Pois bem, dando continuidade. Agora, nós vamos ver os raios notáveis. Cadê? Então, aqui. Aqui eu achei uma figura com todos os raios notáveis. Então, nós vamos um por um, hein? Presta bastante atenção. É muito importante, eu tenho que conhecer esses raios notáveis. O que são raios notáveis? São os raios relevantes e importantes para quê? Para construir imagens de objetos colocados diante dos espelhos esféricos. Ok? Então, esses raios são extremamente importantes. Eu tenho que conhecer? Tenho que conhecer. Então, vamos lá. A figura ficou um pouco apagada, então eu vou reforçar cada raio notável. Uma canetinha aqui. Então, vamos lá. Primeiro raio notável. Presta atenção que é assim, ó. Deixa eu explicar o que é essa figura. É um raio notável no espelho côncavo e no espelho convexo. Ok? Então, aqui eu tenho um raio notável, aqui eu tenho o segundo raio notável, aqui o terceiro raio notável e aqui o quarto raio notável. São 4 raios notáveis, são 4, beleza? Então vamos lá, o primeiro raio notável, eu vou reforçar com essa cor rosa aí. Então vamos pegar aqui, ó, primeiro raio notável, é esse daqui, ó. Presta atenção nesse raio. Esse daqui é o raio incidente. O que é raio incidente, Fernando? É o raio que vai chegar no espelho, que vai incidir no espelho. Então, esse daqui é o raio incidente no espelho. Que espelho que é esse? Côncavo. E presta atenção que aqui eu tenho o eixo principal e os elementos geométricos. Já estão aí representados. Centro de curvatura, foco e o vértice. Beleza? Então, presta atenção nesse primeiro raio. Esse raio incidente, ele é paralelo ao eixo principal. Então, todo raio incidente paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Fernando, por acaso eu vou ter que decorar esses raios notáveis? Vai ter que decorar, não tem jeito. Então, vamos lá, ó. Ele incidiu no espelho, aí ele bateu e refletiu. E aí ele reflete passando pelo foco. Aí, ó. Eu posso gravar assim? É assim. O raio incidente paralelo ao eixo reflete passando pelo foco, ok? Isso daqui é a representação no espelho côncavo. Agora, como é que fica no espelho convexo? O raio incidente paralelo ao eixo principal. Presta atenção que os elementos geométricos agora estão aqui, ó, atrás do espelho, tá vendo? Então, raio incidente paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Então, olha aqui agora, ó. O raio vai refletir. O raio reflete e vai embora. Aí você vai falar assim, ele não está passando no foco, Fernando. Ele não pode passar no foco. Porque senão ele estaria... Se ele passar lá no foco, ele está atravessando o espelho. Então, ele tem que bater no espelho e refletir.
quem passa no foco, na realidade, ó, é o prolongamento dele. Ó. Então, é o prolongamento do raio refletido que vai passar pelo foco. Ok? Mas observe que é o mesmo raio. Raio incidente paralelo reflete passando pelo foco. Beleza? Segundo raio notável. Diminuir aqui a espessura da caneta. Segundo raio notável. É o de baixo aqui, ó. Vamos ver o que tem de especial no segundo raio notável. Olha agora esse segundo raio notável, ó. O raio incidente, presta atenção, o raio incidente passa pelo foco. Todo raio incidente que passa pelo foco, como é que ele reflete? Dá uma olhada. Paralelamente ao eixo principal. Olha lá. Paralelamente ao eixo principal. Opa, pera lá. Se eu comparar com o de cima, quer dizer que é a mesma trajetória. Você está invertendo o sentido. Isso. Como é que chama esse princípio? Reversibilidade. Lembra? O espelhinho aqui para eu enxergar alguém. Raio de luz vem, incide no espelho, reflete, chega no meu olho. Se eu estiver olhando para o espelho, eu consigo ver a pessoa. Por quê? Ó, raio de luz vem, incide e chega no meu olho. E aí a pessoa, para enxergar o meu olho, raio de luz propagando no meu olho, incide no espelho, reflete, chega no olho da pessoa. Quer dizer, a trajetória descrita pelo raio é a mesma, só inverte o sentido. Daí a comprovação da reversibilidade, certo? Aqui no convexo, como é que ficaria no convexo? Raio incidente que passa pelo foco. Atenção, que esse raio incidente, é claro que ele não vai passar pelo foco, porque se ele for passar pelo foco, ele está atravessando o espelho, né? E ele não pode atravessar o espelho. Então, na verdade, quem passa pelo foco é o prolongamento dele, ó. Aqui está o raio incidente, o prolongamento dele que passa pelo foco. Aí ele incide no espelho e reflete. E como que ele reflete? Paralelamente ao eixo principal. Pronto. Aqui está o segundo raio notável. Beleza? Fácil, né? Então, primeiro raio, todo raio incidente paralelo ao eixo, reflete passando pelo foco. Segundo raio, todo raio que passa pelo foco, reflete paralelamente ao eixo principal. Fernando, o raio tem que vir de baixo? Não, poderia estar vindo aqui de cima, ó. Passando aqui pelo foco, incide no espelho e sai paralelo. Ok? Terceiro raio. Terceiro raio notável é esse daqui, ó. É o mais simples. É o mais simples. Mas que nem sempre dá para utilizá-lo. Tá? Ele é mais simples, mas nem sempre dá para utilizá-lo. Vocês vão ver já já. Esse daqui é esse raio, ó. Todo raio incidente que passa pelo centro de curvatura. Olha lá, o raio incidente que passa pelo centro de curvatura. Lembra, se você prolongar, você tem uma circunferência. Um raio que vai passar no centro de curvatura vai bater lá numa extremidade da esfera, vai refletir e passar de novo pelo centro de curvatura. Ele fica na mesma direção. Então, por isso que ele incide lá no espelho, reflete e percorre a mesma trajetória. Ó. Então, ele bate e volta. Ok? Então, todo raio incidente que passa pelo centro de curvatura reflete percorrendo a mesma trajetória. Como é que seria isso no convexo? Claro que o raio não vai passar pelo centro, né? Quem vai passar pelo centro é o seu prolongamento. Olha lá, ó. Prolongamento que passa pelo centro. Então, o raio incidente bate no espelho e reflete percorrendo a mesma trajetória. Beleza? Simples assim. E o último raio, que é o que a gente menos utiliza. Pode ser que tenha situação que dá para utilizar, mas é o menos utilizado, tá? Esse daqui é assim, ó. Todo raio incidente no vértice. Então, eu vou colocar incidente. Aqui está como refletido no desenho. Ah, sei lá, não dá para ver. Aqui é o incidente. Ele está incidindo no vértice.
Aí ele reflete. Que jeito que ele reflete? Simetricamente. O que quer dizer simetricamente? Espera aí que eu já mostro. Lembra das leis da reflexão? O que diz a segunda lei da reflexão? Diz que o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Aí você vai falar, o que isso tem a ver com o espelho esférico? Tudo a ver. Lá no ponto de incidência, onde ele atinge o espelho, você coloca a reta normal. E se você fosse colocar a reta normal aqui nesse ponto, como é que seria a reta normal? Exatamente coincidente com o eixo principal. Então, isso daqui seria o ângulo de incidência, esse vermelhinho, e esse amarelinho seria o ângulo de reflexão. Ok? Tá, e o que é esse quarto raio? Todo raio incidente no vértice reflete simetricamente. Quer dizer, o ângulo vermelho é exatamente igual ao ângulo amarelo. Pronto. Beleza? No espelho convexo, mesma coisa, né? Não muda nada. Então, o raio incidente no vértice, vou colocar ele de baixo para cima aqui, vou inverter ele. Muda alguma coisa, Fernando? Não, não muda nada. Mesma coisa. Só estou fazendo o contrário do desenho que veio aqui. Aqui, ó. A incidente no vértice reflete simetricamente. Então, eu teria que medir o ângulo, né? Medir o ângulo, pronto. E aqui seria o raio refletido. Pronto. O ângulo vermelhinho, exatamente igual ao ângulo amarelo. Por isso, simétrico. Beleza? Menos utilizado esse raio, tá? Mas pode ser que tenha situação que dê para a gente utilizá-lo. Tá bom, Fernando, tudo bem. Os 4 raios estão aí. Eu vou ter que decorar, já entendi. Mas para quê? Para a gente construir imagem dos objetos colocados diante de espelhos esféricos, seja côncavo, seja convexo. Para construir a imagem, a gente precisa utilizar pelo menos 2 desses 4 raios. 2. Quais? A seu critério, tá? Você vai usar o bom senso e você escolhe os raios, ok? Então, eu vou montar uma imagem aqui. Vou fazer uma imagem aqui para vocês verem como é que é. Construir imagens, está aqui. Então, aqui nós vamos colocar um título. Antes de começar a fazer, eu vou colocar um título aqui, tá? Então, aqui, vamos aproveitar esse amarelinho mesmo. Construção de imagens. Então, aqui eu tenho um objeto AB, não precisaria ter o nome desse objeto AB, não precisaria, tá? O objeto, percebam que ele está colocado no eixo principal, então eu vou falar que isso daqui, que ele estava simbolizando pelo ponto A, é a cabeça do objeto, isso daqui é o pé do objeto, ok? Observe aqui o espelho, você está falando assim, não, o espelho aqui é reto, é plano? Não, você está vendo que dobrou a bordinha, né? Quando dobra a bordinha, para mostrar que ele é esférico. Porque não dá para a gente ficar fazendo uma calota, né? Toda vez. Então, a gente usa sempre assim, tá? Então, olha o frufru. Olha o frufru, quer dizer, então, que a superfície refletora é a parte interna da calota. Então, isso é um espelho côncavo. Aqui está o vértice, aqui está o foco, centro de curvatura. Essa distância tem que ser exatamente igual a essa. Se não tiver, a imagem forma na posição errada, tá? Tem que ser a mesma distância de C a F e de F a V. Eu não sei se está aqui no desenho, porque eu não sei se eu puxei certinho. Eu não tenho nem régua aqui para medir. Mas tem que ser a mesma distância, tá? De C a F e de F a V. Observe que eu coloquei o objeto antes do centro de curvatura, ok? E agora nós vamos construir a imagem desse objeto. Para construir a imagem de um objeto colocado diante de um espelho esférico, seja ele côncavo, seja ele convexo, nós devemos utilizar pelo menos 2 daqueles 4 raios notáveis.
Quais? Fica a seu critério, tá? Eu vou mostrar como é que eu vou fazer essa primeira construção, depois as demais eu vou pedir que vocês façam. Então começa assim, presta atenção. Onde é que está o pé do objeto? Ora, Fernando, o pé do objeto está no eixo principal. Se o pé do objeto está no eixo principal, significa dizer que o pé da imagem vai estar no eixo principal, obrigatoriamente, tá? Se o pé do objeto está no eixo, o pé da imagem vai estar no eixo. Então, eu não preciso me preocupar com o pé. O pé não precisa me preocupar, porque eu sei que o pé da imagem vai estar no eixo principal. Agora, aonde? Eu vou descobrir, ok? Então, se eu não preciso me preocupar com o pé, eu vou me preocupar exclusivamente com a cabeça. Com a cabeça, com esse pontinho aqui, ó, alaranjado, que é a cabeça do objeto. Então, o que nós vamos fazer, na verdade? Nós vamos construir a imagem da cabeça desse objeto, ok? Então, os raios, porque lembra que eu tenho que utilizar pelo menos 2. Os raios notáveis devem partir da cabeça do objeto, nunca do pé, ok? Porque eu sei que o pé está no eixo principal, o pé do objeto está no eixo, o pé da imagem vai estar no eixo principal também. Então, eu vou construir apenas a imagem da cabeça desse objeto. Por isso que os raios vão partir sempre da cabecinha. Então, vamos lá. Pega a régua e aí você escolhe os raios. Eu gosto, particularmente, de usar o primeiro raio. Eu, particularmente, gosto. Então, vamos lá. Partindo da cabeça do objeto. Todo raio incidente paralelo ao eixo principal. Olha lá. Raio incidente, ele é paralelo ao eixo principal. Como é que ele reflete? Passando pelo foco. Então, vamos lá. O raio refletido tem que passar pelo foco. Olha lá, ó, certinho aqui, alinhou com o foco, traça um raio refletido, ó. Pronto. Então tá aí, ó, o raio refletido passou pelo foco, beleza? Preste atenção que eu vou dizer. Se eu pudesse utilizar um só raio notável, não 2, que nem eu falei que a gente tem que utilizar pelo menos 2. Presta atenção por quê? Se eu utilizar um raio notável, cadê a imagem? Não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber onde ela forma. Então, um único raio não serve para nada. Tá bom? Então, agora mais um raio notável. Qual, Fernando? Fica a seu critério. Fica a seu critério. Eu vou utilizar o segundo raio. Qual que é o segundo mesmo? O que passa pelo foco. Por que você não usa o que passa pelo centro de curvatura? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Se eu fosse usar o que passa pelo centro de curvatura, dá uma olhada. Ó. Tem que sair da cabecinha do objeto, não tem? Ó. Sair da cabecinha do objeto, passar pelo centro de curvatura, cadê o espelho aqui embaixo? Tá vendo? Eu precisaria prolongar meu espelho muito lá embaixo, certo? Então, por isso que eu não uso esse, nessa situação, ok? Então, vamos lá. O segundo raio que eu vou utilizar, Fernando, usa o do vértice. Por que eu não vou usar o do vértice? Porque eu não tenho transferidor. Sem o transferidor, eu tenho que pegar os ângulos iguais, a incidência e reflexão. Se não forem iguais, a imagem formar-se-á em local inapropriado. Então, não posso utilizar, a não ser que eu tenha aí, ao invés da lousa branca, um quadriculado. Aí fica mais fácil. Fora isso, fica mais difícil. Então, por isso que aqui eu vou utilizar o segundo raio notável, que é o raio incidente, que passa pelo foco. Só ajustar aqui. Pronto. Olha lá, ó. Partiu da cabecinha do objeto, raio incidente passa pelo foco. Está aqui. Como é que ele reflete? Paralelamente ao eixo principal. Então, você vem aqui, ó, onde ele incidiu no espelho, e paralelo ao eixo principal, você vai traçar o raio refletido. Então, ó, o raio incidente e o raio refletido. Fernando, eu estou notando que a hora que você vai colocar a flechinha, no incidente você põe uma flechinha e no refletido você põe duas. É comum fazer isso? Principalmente quando você for fazer uma prova de vestibular, numa questão aberta, tiver que fazer representação, a gente usa assim, isso é padrão. A incidência, uma flechinha e o refletido, duas. E se eu tiver um raio que sofre duas reflexões,
Você põe a incidência com uma, a primeira reflexão com duas, a segunda reflexão com três. Vai sempre aumentando uma flechinha, ok? Isso é o mais indicado. Beleza, cadê a imagem, Fernando? Tá, presta atenção aqui comigo. Esses daqui são os dois raios incidentes. Onde é que eles cruzam? Aqui. E aqui é a cabeça do objeto. Então, os raios incidentes cruzam na cabeça do objeto. Isso significa dizer que, presta atenção, quem é esse? Quem é esse? São os raios refletidos. Se os incidentes cruzam na cabeça do objeto, os refletidos cruzam na cabeça da imagem. Ah, tá. Então, quer dizer que esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui nada mais é do que a cabeça da imagem. Exatamente. E se é a cabeça da imagem, cadê o pé da imagem? Ora, o pé do objeto não está no eixo? Então, o pé da imagem tem que estar no eixo. Então, aqui, ó, no plano vertical, onde você achou esse ponto verde, você vem e traça até o eixo principal. Aqui, ó. Lembra que esse pontinho que nós achamos é a cabeça da imagem, certo? E o pé da imagem vai estar aqui. Pronto, aí a imagem formada. Olha que belezinha. Então, a imagem desse objeto formar-se-á aqui. E nessa orientação, ou seja, ela é invertida em relação ao objeto. Beleza? Então, agora nós vamos aprender como é que a gente caracteriza essa imagem. Então, primeiro nós vamos falar sobre a natureza dessa imagem. Lembra do espelho plano? Lembra do espelho plano? Quando está na frente do espelho é real, atrás é virtual. Lembra? Que as imagens formadas de objetos diante de espelho plano são sempre virtuais, porque formam atrás e a mesma distância. Lembra disso? Então, tudo que está na frente do sistema óptico é real. Se estiver atrás, é virtual, porque o sistema óptico é refletor. Bate e volta. Então, tudo que estiver na frente é real. Se estiver atrás, é virtual. Então, essa imagem, ela forma na frente do espelho. Na frente. Então, ela é real. Ok? Agora, ela em relação ao objeto, observa, o objeto está com a cabecinha para cima, ela está com a cabecinha para baixo. Então, ela é invertida. Outra coisa, olha o tamanho dela, olha o tamanho do objeto. Se você pegar sua régua e medir, você vai ver que o tamanho da imagem é menor que o tamanho do objeto. A imagem é menor que o objeto. Tamanho, tá? Então, ela é menor que o objeto. Beleza? Difícil fazer isso? Sim ou não? Não? Então, agora eu quero que você pegue aí uma folha de sulfite ou o seu caderno mesmo. Passa aí agora, pega aí o seu caderno. Que agora você vai fazer uma atividade para me entregar. Agora você vai me entregar. Você vai fazer agora e me entregar, ok? Então, pega aí o seu caderno. Vou esperar você pegar seu caderno. Pega um lápis ou caneta, ou os dois. Pega uma régua. Se você está deitado na cama, levanta, que agora você vai precisar trabalhar. Você vai precisar de uma superfície rígida, uma mesa. Então, vamos lá, levanta. Eu vou esperar 2 minutinhos. 1 minuto agora, até as 8h10. Vamos lá, levanta, fica diante de uma mesa. Na sua escrivaninha no quarto, ou vai para a sala, ou vai para a cozinha. Não esquece da régua, uma folha para escrever. Uma ou duas, tá? Vocês vão fazer algumas construções aqui para mim. Pronto? Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Pode colocar o título Construção de Imagens. Pode colocar esse título aí no começo da sua página. E aí eu quero que você, sozinho, você vai fazer construção de imagens. Então, eu vou colocar aqui para vocês o que vocês vão fazer. Mas presta atenção.
Mais uma vez eu vou falar. O objeto está diante do espelho esférico, seja ele qual for, não tem problema, tá? Mas primeiro nós estamos trabalhando no côncavo, depois eu mostro um do convexo. Então vai ser só no côncavo por enquanto. Lembra, quando o objeto está com o pé no eixo principal, o pé da imagem vai estar no eixo principal. Então, por isso que você tem que partir 2 raios da cabeça do objeto. Quais raios notáveis? Você que escolhe. Fica a seu critério, certo? E aí você utiliza 2 raios notáveis, bonitinho. Os raios refletidos vão cruzar. No cruzamento dos raios refletidos é que você tem a cabeça da imagem. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui para mostrar o sistema novamente. Vou mostrar de novo o desenho e aí vou falar onde é que o objeto vai estar agora. Cadê? Construindo imagens. Então agora vocês vão fazer a seguinte construção. Esse primeiro que eu utilizei, deu para perceber, né, que o objeto estava antes do centro de curvatura. Então agora nós vamos tirar esse objeto daqui. Então é o seguinte, já vai fazendo aí no seu caderno o espelho côncavo. Pode fazer assim, uma reta assim, depois você dobra a bordinha, faz o frufru, coloque os elementos geométricos, pelo amor de Deus, respeitem que a distância entre C e F é exatamente igual à distância entre F e V. Primeira pergunta, que tamanho que eu faço, Fernando? Um tamanho que dê para você tirar uma foto nítida, me enviar, eu olhar essa foto e conseguir enxergar. Ah, eu vou te enviar isso agora? Vai, você vai me enviar isso agora. Beleza? Fez a construção? Qual o tamanho que eu coloco aqui, Fernando? Não sei, fica a seu critério. Coloca, sei lá, 5, 10 centímetros, sei lá. A distância que você colocar aqui, você tem que colocar aqui. Coloca 10 centímetros, pronto. E aí fica um tamanho legal. Beleza? Agora eu vou representar o objeto. Olha onde é que vai estar o objeto. Então eu vou colocar o objeto. Presta bastante. Oi? 10 centímetros do centro ao vértice? Não. Do foco ao vértice e do centro ao foco. Então, do centro até o vértice, 20. Coloca 20. Ah, ok. Para ficar bem ampla, para a gente poder enxergar bacana. Não pode errar a distância, que senão dá tudo errado, hein? Então, vamos lá. Vou colocar o objeto. O objeto... Ô, Fernando. Oi, pode falar. 20 não cabe na folha. Não, então faz menor, faz menor. Então faz, sei lá, põe 14, 7 e 7, por exemplo. Tá. Aí tem que fazer deitado, Fernando. Faz pra folha deitada, Luiz. Tá muito grande? Pô. É pô? Que pô? Pô o quê? É grande. Ué, mas pô? Que pô? O quê, ué? O tamanho do celular é quanto? 12 centímetros? O celular é uns... É 10, o meu é 14 centímetros. Então, põe 10 então, 5 e 5, pronto. Beleza. 10 do centro ao vértice, aí fica 5 do centro ao foco e 5 do foco ao vértice. Beleza? Agora você, olha aqui onde eu vou colocar o objeto. Que tamanho de objeto que eu coloco, Fernando? Aí fica a seu critério. Você só não pode fazer muito pequenininho, porque senão depois eu não enxergo, né? Aqui ó, o objeto, ó. Esse é o objeto. Onde que está o objeto? No centro de curvatura. Exatamente no centro de curvatura. Beleza? Respeitem as distâncias do centro ao foco igual do foco ao vértice. Não pode ser diferente, senão dá tudo errado. Montou aí na sua folha? Pôs o objeto no centro. Agora, utilize 2 raios notáveis e construa a imagem desse objeto. A partir de agora. Estou aqui, estou aguardando. Assim que você terminar, eu vou estar colocando agora aqui na lousa o número do meu celular para você me mandar um zap. Vai tirar foto e me mandar um zap.
O tamanho do objeto não importa, né? Não importa. A única coisa que eu preciso enxergar, hein, Lamai? E ali no cantinho da lousa está o número do meu celular. Então, faço essa construção, bonitinho com a régua. Aí, a hora que você obter aí a imagem, a hora que você obtiver a imagem, coloque a imagem numa cor diferente do objeto, né? Que se você fez o objeto a lápis, aí a imagem você coloca a caneta. Só para poder diferenciar quem é o objeto e quem é a imagem, tá bom? Já esquentou aqui já. Eu vou deixar aqui meu celular na... Já estou aguardando. Conforme for chegando, eu já vou falando quem acabou de mandar, tá? Nós estamos em 19 na sala, né? Oi, Eliana, tá aí, deixa eu ver. Não. 19. Até agora não chegou nada. Pronto? Não vai mandar pra Eliana, não, é pra mim, hein? Opa, chegou alguém. Professor. Ué. Thales. Thales de Mileto? Não. O Gustavo que você dá aula pediu para mim para eu travar seu celular. Eu não entendi isso daqui. Thales, você não estuda aqui, por que você está dando aula, então? Ixi, espera aí. Tá, você não está dentro da aula, mas travar o meu celular? O que quer dizer travar o meu celular? Ô, Gustavo, você pode explicar isso? E? Gustavo, que você dá aula, pediu para travar o seu celular. Não estudo aí, só estou falando. Quem disse?
Não sei. Falou que você solicitou isso, Gustavo. Ô, louco, eu nem adicionei teu número ainda. Hã? Tava começando a escrever teu número aqui ainda. Você conhece algum Thales? Eu não, Não? não. Bom, eu vou deixar isso daqui registrado, vou passar isso daqui para a direção da escola. E se tiver alguém tentando hackear o meu telefone, aí eu vou chamar a polícia. Aí eu vou na polícia, tá? Se alguém conhece esse tal de Thales, pode passar o recado que isso daqui eu vou registrar em polícia. Nós estamos trabalhando, né? Ninguém está aqui divertindo e nem fazendo bobagem. Nós estamos trabalhando. Então, se alguma coisa estranha começar a acontecer aqui, pode ter certeza que aí eu vou tomar as providências cabíveis, tá? Pode preparar pai, quem tiver a ver com isso, pode preparar pai e mãe que nós vamos até o final. Aí eu não vou dar mole não, tá bom? Nós estamos trabalhando, nós não estamos brincando aqui. Então ninguém vai travar meu celular não. Se fizer isso, vocês vão ter problema, alguém vai ter problema. Olha lá, essa pessoa, alguém já mandou uma mensagem para ele, ele já correu e escondeu aqui e já sumiu. Mas está gravado aqui, não tem como apagar mais. Então vamos lá. E aí? Alguém já terminou? Quem terminou? Manda para mim. Ninguém ainda? Amanda, Lamanha, Ana Lívia, Ana Beatriz, Matheus, Bruno, Bianca, ninguém terminou? Ah, já chegou. Agora chegou o primeiro. Beleza. Ótimo, Lamanha. Isso mesmo. Põe o nome, perfeito. Fez certinho. Manda a foto e o nome, tá bom? Lamanha, perfeito. Parece que eu estou vendo aqui a imagem, estou sem o óculos, mas é isso aí mesmo. Ah, faltou um detalhe que eu não falei, realmente a falha foi minha. Coloque as características da imagem, se ela é real ou virtual, se ela é direita ou invertida, se ela é maior, menor ou do mesmo tamanho. Tá bom? A Mai pode completar só escrevendo no zap, tá bom. Quem ainda não mandou a foto, coloca lá no desenho e aí tira a foto, por favor. Fernando, eu preciso delimitar pontos para me referir a um determinado objeto? Não entendi. Por exemplo, eu falar que um objeto é real, eu posso determinar um ponto, por exemplo, A e C, aí A e C. Não. Quando você fala real, significa que ele está na frente do sistema óptico refletor, ponto. Não interessa a localização dele, ok? Tá, Agora, ok. a localização vai interessar na construção porque eu estou olhando para ver se você fez certo ou não. E Sim, nesse ok. caso, você fez certinho. Tá? Não precisa limitar ponto, não. E aí, pronto? Bom, só o Lamai por enquanto. Agora, próxima construção. Vocês vão fazer mais uma construção. Ó, já estou tirando o objeto aqui do centro de curvatura.
Então, façam de novo aí um outro espelho, bonitinho, e agora você vai colocar o objeto. Capricha aí para não errar, hein? Agora você coloca o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Entre o centro de curvatura e o foco. Fernando, precisa ser exatamente no meio entre o centro e o foco? Não, não. Não precisa, não. Eu coloquei mais perto do centro de curvatura. Se eu fosse você, eu faria isso também. Bom, vou voltar a dizer aqui, eu recebi mais imagens, vou voltar a dizer. Se você for utilizar o raio notável que incide no vértice, você tem que usar um transferidor. Caso contrário, não utilize, porque você erra o ângulo. E errando o ângulo, a imagem forma em local errado. Ok? E mais uma coisa, preciso das características da imagem. Escrevam aí para mim se ela é real ou virtual, se ela é direita ou invertida, se ela é maior, menor ou do mesmo tamanho. Tá? Prestem atenção nas medidas, porque eu estou vendo que está tendo gente que está pegando as medidas diferentes. Do centro ao foco tem que ter a mesma distância do foco ao vértice. Se não for a mesma distância, dá errado. Atentem-se para isso. Prestem atenção nos raios notáveis. Eu tenho certeza que deve ter a apostila aí do lado. Abre a apostila que você vê os raios para lembrar. Raio incidente paralelo, reflete passando pelo foco. Usa um segundo. Faz que nem eu estou fazendo. Usa o que passa pelo foco e reflete paralelo. Tem gente que está usando raio que não está nem cruzando o eixo principal. Aí não dá certo. Preste atenção.
Pronto no segundo? Fernando, eu vou mandar os dois juntos para você, tá bom? Aí acabei de Beleza. acabar o primeiro, eu vou fazer o segundo. Beleza. Pessoas, vocês não estão prestando atenção no raio notável. Eu vou fazer um raio aqui, ó. Presta atenção porque tem gente que não está conseguindo fazer o raio. Tem gente que está pegando um raio e incidindo de qualquer maneira aqui, ó. Preste atenção. O pé do objeto está no eixo principal. Então, eu não me preocupo com o pé. Então, o raio tem que partir da cabeça do objeto. Sempre. Os dois raios, tá? Eu vou utilizar um raio. Então, você tem que utilizar a régua. Aí, você alinha a régua na cabecinha lá do objeto. Eu vou usar o primeiro raio. O primeiro raio. Incidente paralelo, reflete passando pelo foco. Ó, ele sai da cabeça do objeto, vai paralelo ao eixo principal. Tá lá, ó. Tá indo paralelo ao eixo principal, incidiu no espelho, aí ele vai refletir. E como é que ele reflete? Passando pelo foco. Aí, ó, aí o raio refletido é esse, ó. É isso que você tem que fazer. Esse é o raio refletido. Pode esticar ele aqui até onde você quiser, não tem importância. O próximo raio, você não pode partir dele daqui e incidir em qualquer lugar aqui no espelho. Não, tem que ser um daqueles 4. Já usei o primeiro, agora uso um próximo. Qual? Pode ser o segundo. Qual que é o segundo? Sai da cabeça, passa pelo foco, aí onde ele atinge o espelho, você sai paralelamente. Aí onde os dois raios refletidos cruzarem, ali é a cabecinha da imagem. Prolonga até lá no eixo principal, você tem a imagem formada. É assim, tá bom? Então vai, manda bala. Já vi que teve gente que apagou, porque viu que mandou errado, não tem importância. Pode corrigir, tá certinho. Aí, ó, tem gente que fez faltas características. Características, vamos lá. Fala para mim se ela é real, virtual, direita, invertida, maior, menor ou do mesmo tamanho. Ô, Fernando. Oi, pode falar. Esse segundo deu um problema que saiu um pouco da margem. Faz parte. Você começou muito do lado... Você desenhou muito próximo à sua esquerda, hein? A margem esquerda, né? Se precisar desenhar de novo, eu desenho. Não, já tá bom. Já tá bom. Tá perfeito. É isso mesmo. Ô, Fernando, nesse segundo aí, a imagem que vai ser refletida, ela tá no meio? No meio do quê? Do C e do V? Do F? Quem vai estar refletido? Não, peraí. A imagem formada. Não, a imagem que vai ser refletida. Lá no caso, a seta laranja ali. Não, peraí. Quem que tá falando comigo? É o Bruno? Matheus. Matheus, a imagem ela não é refletida. Quem é refletido é o raio. Certo? Certo. Quem reflete é o raio. Aí forma a imagem. Sim. Ok? Aí você quer saber onde é que forma a imagem. Não. Se, por exemplo, você falou que tem que ser tudo, tipo, alinhadinho, tipo, de 5 centímetros cada um, eu tô fazendo. Aí essa seta aí, que no caso vai ser refletida. O objeto? Essa aí, lá, o objeto. Ele tá no meio do C, do C e do pode F? colocar onde você quiser. Ah, tá. Então entendi. Qualquer lugar. Se eu fosse você, eu colocaria mais perto do C. Não do F. Porque quanto mais perto do F, mais longe ela vai ficar.
Entendi, entendi. Às vezes Beleza. a sua folha não vai dar para completar o Certo. desenho. Muito bem, vamos mandando, ótimo. Tem gente que está insistindo no raio incidente no vértice. Ainda está fazendo numa folha de sulfite. Não tem como você acertar, porque você está sem transferidor. Então vai ser muito difícil. Troca esse raio, pega o raio incidente no que passa pelo foco. Com ele você não erra. Certo? Parem de utilizar o raio que incide no vértice. Sem transferidor, ele fica totalmente errado. Por favor, corrijam. Estão terminando? Calma aí que eu vou mandar o meu ainda. Beleza.
Fernando, terminei aqui, eu vou te mandar, beleza? Beleza? Estou aguardando. Boa, Bianca. Beleza. Aí, Gustavo. Primeiro você não corrigiu, né, Gustavo? Só falta corrigir o outro lá. Corrige lá o outro e me manda que eu tô aguardando. Estou cego. Aí, Matheus. Beleza. Pronto? Muito bem. Para quem está continuando a fazer, continuem fazendo. Pelo amor de Deus, não usa raio do vértice. Não usa esse raio do vértice sem transferidor, tá? Agora, eu quero um último para vocês me mandarem. Vai encerrar a aula. Não, não vai nem dar tempo de eu desenhar. Encerra é 50, né? Agora, preencham lá o chat para mim com o nome, para a lista de presença, por favor. Lívia, por que não está conseguindo, mulher? 35 DDD, hein? Viu, Lívia? 35, hein? Cuidado, às vezes está pondo 19. Aí, Amanda, melhorou muito. Tá faltando a caracterização. Lembra lá, faltando a caracterização. Mas o segundo tá beleza. Beleza. O primeiro ainda tá com problema, parece pela imagem, não tenho certeza, mas parece que pela imagem o primeiro raio, não sei se ele está exatamente paralelo, tá? E o segundo raio parece ter um defeitozinho nele, porque eles vão cruzar mais para a esquerda. Refaça e pode me mandar novamente. O segundo tá beleza.
Giovana, não usa o raio do vértice. Não usa o raio do vértice. Usa só o primeiro e o segundo. Não usa o raio do vértice. Está usando e o ângulo não bate, está dando errado. Não usa o raio do vértice. Pessoal, já colocaram o nome lá no chat? Quem não terminou pode ir terminando e me mandando, tá? Eu vou receber essas duas construções aí até a hora de encerrar o expediente aí 1 hora, tá? E aí na próxima semana eu mostro para vocês quais são as imagens formadas, como elas devem ser formadas, e a gente dá sequência aí, vai corrigir exercício de apostila, etc. Tá bom? Agora eu vou sair porque eu vou correr atrás daquela mensagem que eu recebi aqui agora e vou colocar um rastreador para buscar esse menino e saber quem é esse Gustavo. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado aí pela colaboração. Foi joia. E quem ainda tiver com o desenho errado, pode apagar a mensagem, faz de novo, sem problema. Tá bom? Até 1 hora eu recebo. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês. Se cuidem aí. Tchau, tchau.